Muito bem, Vida e Saúde está só começando, seja bem-vindo a mais um programa, eu espero que você aprenda junto comigo, eu espero aprender junto com você também. O programa Vida e Saúde pode ser uma troca muito positiva e a gente pode sempre crescer em conhecimento e ter mais qualidade de vida. A gente vai à feira, a gente vai aprender a comparar, escolher corretamente os alimentos mais fresquinhos e é muito importante a gente comprar bem, porque depois, na hora que a comida vai para a mesa, se a gente não tiver um alimento de boa qualidade, o resultado final também não vai ser bom. Então vamos aprender junto como comprar quando a gente vai à feira, escolher melhores frutas e verduras para nossa casa. Agora. Oi, Teru! Quem que nunca teve uma dúvida de que fruta levar, como escolher? E hoje a gente está aqui na feira, vai conversar um pouquinho com a Liliane, uma nutricionista que vai dar boas dicas pra gente. Vamos lá? Lili, quais as vantagens de estar comprando as frutas e as verduras, os legumes numa feira? A feira livre ela é interessante porque a gente encontra muita variedade de alimentos. Normalmente são produtores locais da região que acabam sendo os fornecedores principais das feiras. E a gente encontra muito produto da época, frutas, legumes, verduras, como por exemplo o repolho, que é uma verdura que está na época, né? A gente encontra uma maior quantidade e por isso a gente tem um benefício em relação ao preço, né? As legumes, verduras da época, eles ficam mais em conta, né, do que um alimento que está fora de época. Nós devemos tomar sempre cuidado na hora de escolher as verduras. Olhar sempre as folhas, né, ver se ela não tem nenhum machucado, se ela tem uma coloração verde mais escuro, que a gente encontra maior benefício de vitaminas e minerais, além do que a gente tem uma maior conservação dentro de casa. Liliane, qual a dica que você dá para a gente não levar essa folha para casa? Quais as características que a gente não deve comprar? As verduras, elas devem ser compradas sempre íntegras, evitando as folhas que têm algum tipo de furinho ou algum tipo de machucado, porque essas já estão em processo de decomposição. Se a gente for observar, as folhas que são mais amareladas, elas também já estão envelhecidas. A gente, quando consome elas frescas, elas têm maior teor de vitamina C e sempre que for consumir, cortar elas próximo ao horário de consumo, para a gente ter a manutenção dessas vitaminas. E a berinjela? Como que a gente escolhe a berinjela? Às vezes a dúvida é cruel, porque é difícil identificar uma que tá boa. A berinjela, ela deve ser escolhida, sempre a berinjela que estiver mais brilhante, né? Que a gente entende que ela tá mais nova. Evitar as berinjelas que tem algum tipo de machucado, algum tipo de furo. E ela com uma textura mais firme, a gente vai ter maior durabilidade lá na geladeira. As pessoas escolhem muitas vezes a cenoura pelo tamanho. Eu acho que quanto maior, melhor. Mas no caso da cenoura, não. Uma cenoura de tamanho médio é mais interessante, que ela é mais suculenta, ela é mais gostosa. A cenoura grande, ela é mais aguada. Então, a gente escolhendo uma cenoura menor, a gente vai ter maior concentração de nutrientes. Liliane, e o tomate? A gente compra aquele mais maduro, o mais firminho, como que é? Então, o tomate para salada, ele precisa ser um pouco mais firme e a gente tem que observar se ele não tem nenhum tipo de machucado, nenhum tipo de rachadura que vai permitir que os micro-organismos entrem dentro do tomate. E de preferência, a gente escolher esses tomates que tenha ainda o talinho, porque ele protege o tomate e ele dura mais tempo. E como lavar o tomate? Porque às vezes a gente tem aquela dúvida, vou passar detergente, a camada é bem fininha, como que faz? Se a gente colocar o produto no detergente, por exemplo, esse produto vai entrar dentro do legume, né? Então, o interessante é a gente lavar em água corrente, de uma forma que vai retirar ali a sujidade mais visível, né? E depois colocar na água clorada. Como que a gente faz em casa uma água clorada? É uma colher de sopa de cloro para 1 litro de água. Então, a gente deixa os legumes cobertos com água, né, numa vasilha, e depois de 15 minutos retira e armazena. É interessante fazer essa higienização logo que chega da feira, porque aí a gente tem maior durabilidade do produto.
Na feira a gente tem a facilidade hoje em dia de encontrar os legumes e as frutas já cortados, né? A dona de casa fica feliz com essa facilidade. Fala pra gente quais as vantagens e as desvantagens de comprar esse tipo de mercadoria. Os legumes, quando eles já estão cortados, para quem tem pouco tempo, facilita a vida, né? Então, entre não consumir verduras e legumes porque não dá tempo e consumir eles já cortados, é preferível você comprar eles cortados. Mas sempre o produto in natura vai ter uma maior durabilidade, maior manutenção das vitaminas e minerais, então a gente tem uma menor chance de perda. Já assim, a gente está expondo eles, né, já em contato com oxigênio, e provavelmente vai perder bastante vitaminas. Esses legumes cortados, eles já vêm higienizados ou quando chega em casa a gente tem que higienizar de novo? Esse tipo de alimento, nós precisamos conhecer quem produz, quem que está manipulando esse alimento. O correto é que ele já vem higienizado, pronto para ser consumido, pronto para ser cozinhado. Agora, se a gente desconhece a forma como isso é higienizado, é melhor que a gente chegue em casa e faça a higienização também. Uma boa dica para os pais que têm dificuldade de fazer os filhos comer frutas, verduras, legumes, é trazer eles na feira. Aqui tem uma grande variedade de cores, de alimentos, eles estão num ambiente onde as pessoas elas estão fazendo propaganda o tempo todo daquele alimento, às vezes deixa até experimentar. Então tragam os filhos na feira para eles aprenderem mesmo a consumir esses alimentos saudáveis. Aqui a gente tem também a maçã. A maçã, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou pagar pelo cabinho da maçã, né? Pensa que isso vai fazer grande diferença e arranca o cabinho. Mas na verdade, esse cabinho ele é uma proteção para aumentar a durabilidade da fruta. Então é interessante mesmo a gente comprar ela com o cabinho e sempre olhando a integridade dela. Quando ela está machucada ou que ela está com algum tipo de fungo, a gente deve evitar de comprar. Às vezes, o mamão ele apresenta algum tipo de furo que contém fungo. Quando acontece isso, a gente faz o quê? Corta um pedacinho do fungo e já utiliza o restante, né? Mas aquele fungo ele já se espalhou por dentro da fruta. Então, o ideal mesmo é a gente tentar escolher a fruta mais íntegra. A gente tem dificuldade de escolher abacaxi, né? E uma boa dica para escolher o abacaxi é verificar a coloração dele. Quanto mais amarelinho, mais suculento ele vai ser. E também aquela dica da vovó, de puxar uma folha da coroa. Se ela soltar com facilidade, é que o abacaxi já está bom para consumo. E o melão, como que a gente sabe que ele está maduro? Qual que é a sua dica para a gente comprar um melão gostoso? O melão, para ele estar saboroso, suculento, a gente deve escolher o melão a partir de apertar o olhinho dele, que a gente chama, né? Para que, se ele estiver macio, quer dizer que ele está já no ponto para ser consumido. É interessante a gente não apertar demais a fruta, porque se a gente não comprar, outra pessoa vai. Então é sempre com muito carinho para não machucar o alimento. Liliane, normalmente a gente tem acesso às feiras pelo menos uma vez por semana. Se eu quero comprar as frutas para a semana, como que eu escolho? Muitas vezes a gente já escolhe o alimento que esteja pronto para consumo porque ele é o mais bonito, mais brilhante. Mas nós temos que tomar cuidado de escolher os alimentos que sejam mais firmes para poder durar até a próxima feira. À medida que eu for consumindo esses alimentos mais maduros, os demais que eu comprei um pouco mais firmes, eles vão amadurecendo também e eu tenho alimento fresco para a semana inteira. Dá pra gente agora uma dica de economia. Se eu venho na feira com pouco dinheiro, o que eu compro para não levar todas as frutas da mesma categoria de nutrientes? Como que a gente faz? O ideal é que a alimentação seja colorida. Então as cores elas são ótimos instrutores do que levar. É ideal que a gente compre a quantidade suficiente que dura a semana inteira, né? Muitas vezes a gente encontra pessoas que falam assim, nossa, eu agora estou sem fruta em casa, porque acaba comprando muitas vezes frutas caras, em pouca quantidade, chega na metade da semana já acabou. Então é interessante que a gente compre o suficiente, né, para a semana e que seja frutas variadas, legumes variados, de acordo com a coloração.
Uma dica importante da feira é que o primeiro horário da feira, logo de manhãzinho, são os alimentos de melhor qualidade, os alimentos mais suculentos, os alimentos mais bonitos, né? E esses alimentos, ao longo do dia, eles vão diminuindo de preço. Então, chega no fim da feira, você encontra muita coisa boa também e barata, e porque o produtor não quer levar de volta aquele alimento. Bom, Teru, a gente aprendeu bastante aqui, dicas de economia, dicas de como escolher as frutas. A gente agradece a nutricionista Liliane e até mais, a gente fica por aqui.